neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu. Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz, dizendo à humanidade: quem salva é só Jesus. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. O semeador, onde tem guerra, ele leva paz. Onde tem tristeza, a alegria com ele vai. Onde tem a doença, ele leva a libertação, pois o Jesus que cura vai com ele em suas missões. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Mesmo chorando por não ser compreendido, e quando é criticado, ele dá glória ao Deus bendito.
a sua missão e serve a Deus com alegria sem murmuração. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Ouvintes, devemos sempre recordar de um grande ponto. Ele não é pequeno, é um grande ponto que todos poderiam ver na vida. É que o que parece grande para os homens é pequeno diante de Deus. O profeta desta era, como São Paulo, não estavam desabafando um complexo de inferioridade, um complexo que viria defender a ignorância. Não. O que os levou, como todos os demais, homens da Bíblia e homens da história da Igreja, verdadeiramente usados por Deus, a reconhecerem a pequenez do homem e a grandeza de Deus, foi a experiência com o próprio Deus. Veja só, o profeta de Deus para esta era, falando sobre o infinito, ele disse: se você olha para os céus numa noite estrelada, e lá estão duas estrelas, parecendo que não tem mais do que 10, 15 centímetros, na nossa visão daqui, de distância uma da outra. Mas você viajaria daqui lá, através de muitos anos-luz, para alcançar a distância entre uma e a outra. Ele diz: elas estão mais longe uma da outra do que mesmo da Terra. Isto quer dizer infinito. Agora você vê uma estrela
no Oriente, outra no Ocidente, ou seja, uma no leste, outra no oeste, uma no sul, outra no norte. E ainda não fala do infinito. Ainda não fala. Não resume tudo acerca do infinito. É apenas uma amostra do que é infinito. E então, Jeremias vem, profeta Jeremias, e Deus é infinito. Ele enche os céus e a terra. E São João disse: o filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora, esta é a razão pela qual você não tem que ter muitas flores na vida. As flores não querem dizer muita coisa quando usadas pela pessoa, quando usadas pela igreja. Por fim, elas acabam falando de sepultura. Elas falam da mulher perdida lá no passado que tinha que trançar o seu cabelo e florir a sua cabeça. Ela fala da igreja na linguagem do profeta de Deus, da igreja defunta florida. As flores, as rosas falam muito nos jardins, porque toda a sua beleza, tudo aquilo que ela orna, é a natureza. E ela não o faz sem os espinhos. Agora, quando Deus vier novamente, quando Jesus vier novamente, você ficará surpreso. Aquela pequena lavadeirinha de roupa, ali atrás no corredor. Ora, isso trará surpresa. Será uma surpresa. Aquele sujeito que não diz nada, guardando seus segredos para si mesmo e andando diante de Deus humilde, você ficará surpreso um dia. Você que se estriba na sabedoria humana, na condição financeira, vai ter surpresa, muita surpresa. E a maior surpresa é se você se encontrar lá junto com aqueles humildes, com aqueles pequenos, aos quais foram reveladas as palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, São Paulo desafia o sábio do século, o inquiridor, o escriba, e dizendo, afirmando com autoridade: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Paulo agora fala por todos que têm alcançado a sabedoria de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que é isso? Quando se fala em grego aqui, fala-se berço da filosofia. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Veja só, mesmo entre os chamados, poucos são os escolhidos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ah, sim, mas Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel. Tinha muita sabedoria, portanto, mas ele não ensinou nada para nós que tenha recebido de Gamaliel. Ele disse: eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele não falou do senhor mestre Gamaliel. Ele disse: eu não recebi de homem algum. Eu não consultei a carne e o sangue. E passando para o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, ele próprio afirma: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, para mais tarde ele poder declarar para o próprio espinho de Satanás, que o esbofeteava dia e noite: quando estou fraco, é que estou forte. Agora, o profeta de Deus pregou uma mensagem sobre os julgamentos. As surpresas no julgamento. Esse é o tema. As surpresas no julgamento. Não será uma surpresa ver um falsificante de bebida alcoólica ali no inferno. Ele sabia que ia, claro. Não ficará surpreso o mentiroso ao se ver ali na condenação. Também o adúltero, todos ali.
que não são cristãos. Eles não vão sofrer nenhuma surpresa. Mas a surpresa será, e a decepção será, para aqueles que pensam que vão. Sim, e então serão rejeitados. Aqueles que dizem: bem, espere um momento. Eu pertenço à maior igreja da cidade. O prefeito da cidade congrega na minha igreja. O governador também, o deputado fulano e tal, os advogados tais, os médicos tais, os grandes tais. E minha mãe também pertenceu a esta igreja. Meu pai pertenceu a esta igreja, meu avô, minha avó. É uma igreja tradicional. Eu tenho sido membro dela por toda a minha vida. Ora, Jesus fala de um mancebo de qualidade, que pertencia e servia uma religião dada por Deus no Monte Sinai. Não era isso aí, não. Do Monte Sinai? Não, do Monte de Niceia. Deveria existir um monte chamado Monte Niceia. Aquele mancebo de qualidade, que pertencia à sinagoga, a uma religião dada diretamente por Deus, se perdeu, foi para o inferno, para o Hades. Então, Mateus capítulo 7 terá o seu cumprimento terrível. Jesus dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem mesmo vos conheço. Mas, meus irmãos, meus ouvintes amados, que consolação traz ao nosso coração a própria Escritura revelada, que nos mostra com clareza essa dura realidade. Mas ela mesma mostra também a feliz, a bem-aventurada realidade de que você, filha de Deus, você, filho de Deus, não será decepcionado, não será decepcionada. Você não terá essa surpresa desagradável. Sofra as aflições. Crê somente, porque no que é verdadeiro estamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Está comigo, não hei de temer, mesmo que haja luta, eu hei de vencer. Não há outro amigo igual ao meu Jesus, que socorre os seus com todo amor. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor
me protegerá, e vitória certa me dará. Quantas vezes choro aos pés do Salvador, levo a Ele todo o meu pesar e dor. Ele me consola em tempo de aflição e responde minha oração. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor. Sei que Ele sempre me protegerá, e vitória certa me dará. Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar, e vida novas de gozar com teu Senhor, feliz então serás. Esquece as mágoas e a dor, tuas derrotas e amargor. Não mais tristezas sentirás, teu coração se alegrará. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar, e vida novas de gozar com teu Senhor, feliz então serás.